dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa continuar abençoando cada um de vocês. Vocês consigam ter o conforto necessário do coração, mas sobretudo que vocês também saiam desse encontro com esclarecimento para seguir diante das lutas, do dia a dia, diante dos conflitos que a gente encontra em cada situação que vamos vivenciar ao longo do tempo, e que a gente se apegue cada vez mais a esse Cristo Consolador, que a doutrina espírita vem desmistificar para cada um de nós, fazendo-nos mais próximos do Criador, das leis de Deus, e entendendo um pouquinho mais sobre Jesus a cada dia. E o tema reencarnação, ele é muito propício para a gente falar de Jesus trabalhando esse tema, porque normalmente, quando a gente debate o tema reencarnatório na casa espírita, nós costumamos pegar os conceitos espíritas sobre reencarnação, embora todos esses conceitos sejam conceitos que não foi criação de Allan Kardec, de Chico Xavier, nem de nenhum outro médium, mas conceitos que já fazem parte da história da humanidade. Muitas vezes a gente precisa de ir na fonte, a gente precisa beber dessa água cristalina. Não que Allan Kardec, que Chico Xavier não traga essa água cristalina, mas o próprio Chico uma vez falou que se ele dissesse qualquer coisa que não estivesse de acordo com Allan Kardec, para a gente escolher Kardec. Mas se um dia nem ele nem Kardec dissesse qualquer coisa que não estivesse de acordo com Jesus, para a gente ficar com Jesus. E ainda perguntaram para o Chico qual que era a melhor definição de doutrina espírita, e ele então disse que espiritismo é Jesus de novo no coração do povo, e que não existe na história da humanidade nenhum personagem que substitua Cristo em nossos corações. Então a gente vai tentar falar de reencarnação com a visão espírita, mas trazendo o que há principalmente no Novo Testamento. Combinado? E eu gostaria muito da participação de todos vocês, com perguntas, com colocações, questionamentos, porque a gente consegue construir um pensamento e uma conclusão sobre o tema, embora a gente não vai esgotar as possibilidades de novas discussões, de novos estudos, mas dentro do que a gente pode, em uma hora, a gente vai tentar esgotar isso com a colaboração de todos, porque o próprio Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida, e desde que a gente vive uns com os outros, a gente está inteirando o tempo inteiro com as ideias. Então não é só o Rafael que vai falar. E eu gostaria de começar com uma pergunta: qual passagem no Novo Testamento que vocês sabem ou acham que fala sobre reencarnação? Podem falar alto, por favor. Você já falou já. Pode dizer? Nicodemos com Jesus. Mais alguém quer falar? Nicodemos com Jesus, concorda? É uma passagem muito falada no meio espírita, que fala do nascer de novo. Bacana, a gente vai falar também sobre Nicodemos, mas existe um trabalho sobre reencarnação no Novo Testamento que, acredito vocês, são todos estudantes, ou 99% aqui são estudantes. É uma pesquisa científica no Novo Testamento sobre reencarnação. Por que pesquisa científica? Quando você vai fazer um teste, um experimento, se você tiver só um resultado e fizer apenas um experimento, aquilo é tido como verdade? A gente precisa de mais comprovações, de mais linhas de raciocínio no mesmo contexto para aceitar aquilo como uma verdade. E nós temos isso no Novo Testamento sobre a reencarnação. Várias passagens, vários personagens falando sobre o processo reencarnatório de uma mesma situação, de maneiras e momentos diferentes. Então, cientificamente, se a gente pegar essa obra, Novo Testamento, e aí trazendo algumas profecias do Velho para casar, porque Jesus não veio destruir a lei, a gente vai perceber isso, tá bom? Mas isso vai ser daqui a pouquinho. E o engraçado é que são dois momentos que o Novo Testamento trabalha o processo reencarnatório de forma mais ostensiva. O primeiro é a passagem do Nicodemos, mas cada um é trabalhado de uma maneira, para a gente entender dois aspectos importantes da reencarnação. Primeiro, então, o encontro de Nicodemos com Jesus. Ele foi procurar Jesus, segundo o Evangelho, em qual horário? De noite. Por que vocês acham que ele foi procurar à noite? Para não ser visto, porque tinha vergonha, não é isso? Era um homem, segundo o Evangelho, um homem muito respeitado entre os judeus. Ele era príncipe dos judeus. A raça judaica, ela tem várias tribos.
E cada uma dessas tribos tem um príncipe. O príncipe é o que tem o maior conhecimento dentro daquela linhagem familiar. E ali a gente vai perceber que Nicodemos era príncipe de uma dessas raças judaicas e também era doutor da lei. E era um homem mais velho. O homem mais velho por si só já era muito respeitado na época de Jesus. Por exemplo, se você recebia alguém em sua casa ou encontrava com alguém na rua, se você conhecesse, e fosse espiritualmente falando ou em relação aos títulos da terra, de igual grau de importância seu, você dava um beijo no rosto. Só que quando era um ancião, uma pessoa mais velha, normalmente você beijava a mão. Eles tinham um respeito com a pessoa mais velha muito grande. Isso em relação à idade cronológica. Então ele era uma pessoa mais velha, cronologicamente falando. Ele era príncipe de uma raça judaica, muito inteligente, e ainda era doutor da lei. E dentro desse contexto todo, ele vai procurar um homem que caminhava descalço com outros da Galileia. E o Galileu, na época, era desprezado pela sociedade judaica. Segundo as tradições, se a gente lê principalmente no Boa Nova, no Paulo Estevam, de Chico Xavier, que fala do cristianismo primitivo, geralmente os judeus falavam que da Galileia a única coisa que vinha de bom eram os peixes. Então Jesus andava com essa gente da Galileia, descalço, muitas vezes dormia ao léu, ou então dormia de favor na casa dos outros. E esse homem cheio de títulos, cheio de poder, vai procurar Jesus à noite. À noite a gente pode perceber essa questão da vergonha, do receio de ser visto, conversar com uma pessoa tão simples, na posição que ele estava, uma pessoa mais jovem que ele. E aí, a gente também tem que olhar pelo contexto espiritual. Toda vez que fala no Novo Testamento, no Velho Testamento, em anoitecer, a gente tem que falar também de trevas interiores. Para a pessoa procurar Jesus, ela precisa estar em sofrimento. A gente ouve muito falar algumas frases na casa espírita e a gente vai repetindo essas frases. Quem não procura a religião ou o espiritismo pelo amor, vai procurar pela dor. Eu nunca conheci ninguém que procurasse pelo amor. Ninguém. Pode ir por curiosidade, porque a família é, primeiro porque a gente não ama. A gente ainda não consegue amar. Se a gente estudar o Novo Testamento, a gente vai perceber que a única pessoa que amou, e que está escrito lá que amou, foi Jesus. O restante dos discípulos, a gente ouve falar que eram servos de boa vontade, eram pessoas simples, que faziam bem, mas o amor, ele é construção dos séculos. Ledo engano achar que a gente está procurando trabalho pelo amor. A gente vem pelo sofrimento. E quando fala que Nicodemos procurou Jesus nas trevas, no anoitecer, estava falando dessas trevas interiores, do sofrimento, da angústia. Nem o poder do mundo, nem o conhecimento religioso conseguia nutrir o espírito de Nicodemos, que já chegou dizendo para Jesus: Senhor. Veja bem, um homem mais velho chamar um homem mais novo de Senhor naquela época era muito difícil, não acontecia. Capítulo 3 do Evangelho de João: Senhor, sei que tu és mestre, porque se não fosse mestre e se Deus não estivesse contigo, não estaria fazendo as coisas que tem feito. Então ele vem com muita humildade, mostrando para a gente que quando a gente tem sofrimento, quando a gente encontra-se em trevas e a gente quer procurar Jesus, a primeira coisa que a gente tem que ter é a humildade e reconhecer a grandeza do Cristo, para entender qualquer explicação. Senhor, sei que tu és mestre, porque Deus está contigo, senão não estaria fazendo as coisas que tem feito. E aí Jesus responde para ele: em verdade vos digo, só alcançará o reino dos céus aquele que nascer de novo. Então Nicodemos vem falando: olha, você é a presença de Deus na terra, você não faria as coisas que tem feito se não tivesse expressando a vontade do Criador. Você é um médium do Pai Celestial. Com as palavras que a doutrina espírita e com o esclarecimento que o Espiritismo nos dá, ele quis dizer isso. O grau espiritual que você está só pode ser o Filho de Deus que esperamos. Você atingiu o grau máximo de evolução, porque está fazendo a vontade de Deus na terra. E ainda chama-o de mestre. E olha a resposta de Jesus: só poderá alcançar o reino dos céus aquele que nascer de novo. O que é esse alcançar o reino dos céus? Não é atingir um ponto máximo de evolução espiritual? Que o que a doutrina espírita nos fala, que é chegar a ser um espírito
da esfera crística, como Jesus o é, tendo capacidade, por exemplo, de plasmar o próprio planeta, conforme o livro A Caminho da Luz. Jesus já era esse espírito puro e perfeito antes do planeta Terra existir. Antes do planeta Terra existir. E aí ele fala, para chegar a esse grau de evolução, para alcançar o reino dos céus, que é esse patamar de espíritos puros, da esfera crística, você precisa nascer de novo. Então, nesse primeiro momento que se fala de reencarnação no Novo Testamento, está falando do objetivo, aonde nós vamos chegar? E qual que é o meio de se chegar à perfeição? Que é nascer de novo. Olha, eu reconheço que você é mestre, que você é perfeito. Beleza, mas para ser perfeito, você precisa nascer de novo. Para chegar à perfeição, o caminho é o processo reencarnatório. E aí gera aquela dúvida de Nicodemos, né? Mas como é que pode? Como é que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, como é que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? E aí Jesus vem falar, em verdade vos digo, você precisa nascer em água e espírito. E aí a gente fica assim, gente do céu, o que é esse negócio? Nascer em água e nascer em espírito. Acho que o espírito é mais fácil a gente compreender, né? Jesus fala do princípio espiritual. Também não foi Allan Kardec que criou, mas fala da água. E toda vez que a gente vê a palavrinha água no Novo Testamento, a gente tem que entender que está falando de princípio material. Se a gente pegar outras passagens, fica mais fácil de entender isso. Tem alguma passagem que vocês lembram que fala de água? Fala um pouquinho mais alto. Aquele que provar dessa água nunca mais terá sede. Só que aí ele fala de uma forma diferente. Desta água que eu ofereço. Então é a água de Jesus, não é a água material que eles estavam acostumados. Então, se provar da água que o Cristo oferece, não terá mais sede. No processo cultural daquela época, a água significava vida material. Por isso que Jesus pega a palavrinha água e fala, desta água, a água que eu ofereço, deste pão, não é o pão material, não é a água material, é a água espiritual. No entanto, se a gente pegar as outras passagens que também falam de água, a gente vai ver esse aspecto material. Jesus andando sobre as águas, Jesus acima da matéria, pega uma embarcação, que pode ser conhecida também como vida, onde todos os discípulos estavam aflitos, com medo, sem conseguir fazer algo para sair daquela situação, e Jesus aparece sobre a vida na matéria. Se água é princípio material, é vida material, ele estava acima daquilo, por isso que ele conseguiu prestar ajuda. Os discípulos primeiro assustaram, acharam que era um fantasma, e muitas vezes o Cristo chega na vida da gente, e nós temos a impressão de alguma coisa negativa, e a partir daquela dificuldade, a gente vai entendendo que na verdade é alguém que está nos convidando para mudar a nossa existência. O batismo de Jesus, por exemplo, fala que Jesus entrou e saiu rápido da água, e eis que os céus se abriu. E ali não vai falar só de um momento, mas de uma trajetória espiritual de Jesus. Ele entra na água, ele conhece a vida da matéria, mas se desvincula rápido dela e escolhe a vida espiritual. E aí o céu se abre, ou seja, e aí ele vai conhecer um outro patamar espiritual. Por isso que ele fala com Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito, precisamos da matéria, mas o Espírito é que vivifica. E aí mais adiante ele fala, o que é matéria, o que é Espírito é Espírito, minhas palavras são Espírito e vida. E aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, conforme a matéria, viverá sempre. Pode falar. Eu lembrei de uma passagem na Gênesis que fala das águas surgiu o elemento ar, das águas surgiu o mar. Exatamente. É o princípio material. E olha, gente, quando uma mãe está concebendo uma criança, essa criança ela fica envolta onde? Também na água. E a água é o princípio que a gente tem maior facilidade, é o princípio material que a gente tem maior facilidade em moldar. Por isso que eles trabalham isso o tempo inteiro. E aí Jesus vem convidar a gente a conhecer esse outro lado da água, a água viva, que Ele oferece.
Por isso que a gente tem a água, por exemplo, na hora do passe, porque através do nosso magnetismo, nós conseguimos mudar as propriedades daquela água, para nos fazer bem. Imagine só, as casas espíritas, há algum tempo, já há alguns anos para cá, isso não é tão antigo, eles estão evangelizando as gestantes. As gestantes estão sendo evangelizadas, não apenas elas, mas também aquele ser que já está ali, e que está no meio de uma água, e que está recebendo todos aqueles ensinos ali, e está sendo envolvido. O nosso corpo, a nossa matéria, a maior parte é água. E aí a gente começa a perceber que quando a gente busca essa água com Jesus, a gente consegue transformar a nossa vida, refletindo mesmo até no nosso corpo físico. Deu para entender um pouquinho sobre o objetivo do encontro de Jesus com Nicodemos? Só que o que vai adiantar, é uma pergunta que eu faço, sabermos que Jesus chegou a essa evolução espiritual maravilhosa, está na esfera crística, através da reencarnação, e saber e aceitar a reencarnação, se a gente não souber fazer uso dela. E aí, tudo bem, existe a reencarnação, mas qual que é a melhor maneira de utilizar da reencarnação? O que vocês acham? Qual é a melhor forma de aproveitar o processo reencarnatório? Alguém gostaria de dizer? Vou dar uma dica. Aliás, nós vamos falar desse outro contexto, que é uma pesquisa científica do Novo Testamento sobre reencarnação, que vai falar desse objetivo. Mas eu queria só falar uma frase do Emmanuel para dar uma dica, para ver se alguém vai arriscar. Emmanuel geralmente falava com o Chico o seguinte: o Chico passava por muitos problemas familiares, inclusive ele muda de Pedro Leopoldo para Uberaba por problemas familiares. Não foi só transferência de trabalho, não. O trabalho ele conseguiu ser transferido, mas o problema era familiar. E Emmanuel costumava dizer para ele que a reencarnação não erra de endereço. A reencarnação não erra o endereço. Ou seja, nós temos as pessoas certas na nossa família para a gente ajustar as dificuldades do passado. Nós temos o pai certo, a mãe certa, os filhos, primo, irmão, tio, vovó. Está tudo segundo o planejamento divino. E às vezes nós acreditamos que a grande obra que a gente precisa fazer para evoluir espiritualmente é dentro do templo religioso. Dentro do templo religioso é muito fácil. A gente frequenta 2, 3, 4 horas semanais. As pessoas não conhecem o que a gente tem de negativo, conhecem só o nosso lado tranquilo. Às vezes dá até tempo de conhecer alguma falha ou outra, mas a gente precisa ser missionário dentro dos nossos lares, com a nossa família. E é disso que vai falar o outro processo que trabalha a reencarnação no Novo Testamento. Alguém aqui já ouviu falar do profeta Isaías? Já ouviram? O que vocês já ouviram falar sobre o profeta Isaías? Está lá no Velho Testamento. Vamos participar, vamos falar. Pode ser qualquer coisa. Uma passagem, um livro que fala sobre Isaías. Paulo Estevão fala de Isaías. O que fala lá mais ou menos dele? O profeta que falava muito do Messias. Os nossos irmãos protestantes, eles falam que Isaías deveria ser chamado profeta Cristo, de tanto que fala sobre o nascimento e a vinda de Jesus. Isso 8 séculos antes de Jesus nascer. E a gente está falando de reencarnação, gente. Se Estevão reencarnou, e a gente acredita que ele é reencarnação de alguém, se não foi do profeta Isaías, Isaías era o guia espiritual de Estevão. Tamanha afinidade que os dois tinham, e tamanho a sintonia e o entendimento espiritual dos dois. E vou dar um exemplo, o capítulo 53. O capítulo 53 do livro de Isaías. Um capítulo apenas, vai falar, por exemplo, que o Filho de Deus nasceria de uma virgem. Ah não, tudo bem, virgem fala de mulher pura, isso não é novidade para ninguém. Mas que na noite do seu nascimento estaria numa manjedoura, estaria próximo a animais. Pessoas simples receberiam o chamado do alto, dizendo que ele havia nascido. E a gente lembra do anjo Gabriel com os pastores no campo. Disse que o Filho de Deus seria um homem de dores. Ninguém sofreu mais que Jesus. Seria um homem experimentado nos trabalhos. Começou a trabalhar com 12 anos de idade para ajudar José e Maria na carpintaria. Falava que ele seria levado para o abatedouro como uma ovelha no meio de lobos. Foi o que aconteceu na noite da crucificação. Que ele padeceria entre 2 criminosos, mas que enxugaria as lágrimas para sempre da face da terra, porque traria para a humanidade a mensagem da imortalidade da alma. Isso só no capítulo 53
do livro de Isaías, 800 anos antes de Jesus nascer. E aí a gente vê o processo também espiritual disso. No livro A Caminho da Luz, fala que Jesus precisou de um período para preparar o seu perispírito e começar a se aproximar da terra, planejando sua encarnação aqui. Alguém sabe me dizer que período foi esse? Que Jesus preparou o seu espírito, o seu perispírito, aliás, para encarnar na terra? Tem no livro A Caminho da Luz. 1000 anos de preparação perispiritual para conseguir estar conosco, há 2000 anos atrás. E é interessante que os profetas que a gente encontra no Velho Testamento, eles normalmente, 2000 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo, qual que era o teor da mensagem dele? Olha, vocês têm que acreditar em um só Deus. Acreditem em um só Deus. Tenham fé, tenham esperança. Eram mensagens voltadas a esse contexto. Quando começou a dar 1000 anos antes do nascimento de Jesus, 900, 800, 700, 500, os profetas que vieram, eles começaram a sentir a presença do Filho de Deus. Começa a falar de Jesus exatamente 1000 anos antes do nascimento dele. E o que a gente tem um destaque maior é o próprio profeta Isaías, que ainda no seu livro, no capítulo 24, fala o seguinte: voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos para o Senhor. Então, pegando essa frase, voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, a gente começa, esquece o Novo Testamento, vamos colocar-nos no Velho Testamento, 8 séculos antes do nascimento de Jesus. Se um profeta fala que tem uma voz que vai clamar no deserto, preparando os caminhos para a vinda do Senhor, ele está falando de um outro personagem, que precisaria de alguém vir para preparar o caminho do Cristo, correto? O último profeta do Velho Testamento, que é Malaquias, e que é o menor livro do Velho Testamento, ele vai falar no último capítulo, capítulo 4, itens 4, 5 e 6, no dia do grande e terrível, no dia da vinda do Senhor, nesse grande e terrível dia. E aí a gente já assustou assim, gente, mas esse Filho de Deus vai vir, vai ser um dia terrível, um dia grande, mas um dia terrível. Por que será? Porque a gente estava na inércia, porque a gente estava na preguiça espiritual, a gente quer o menor esforço, a gente achava, e ainda continua achando, que a virtude é pregada do púlpito, né? Através das cátedras confortáveis, como eu estou fazendo aqui agora. E Jesus vem falar que aquele que quer segui-lo precisa tomar sua cruz e enfrentar os problemas, ir de encontro aos sofredores e aos aflitos. Jesus, ele muda, segundo Gamaliel na obra Paulo Estevão, ele muda a concepção de pregação existente até então, porque ele sai de trás dessa cátedra confortável e vai ao campo de ação em direção aos aflitos. Por isso que é um grande e terrível dia, porque as pessoas estavam preguiçosas. Ao longo dos séculos, nos acostumamos a sermos virtuosos só frequentando um templo religioso, só exercitando a nossa mente, sem colocar as nossas mãos em benefício de alguém. E aí, Malaquias fala, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar. Uai, peraí, agora o negócio já começou a vir para o lado do espiritismo. O espiritismo está indo para o lado do cristianismo. É diferente. É diferente. Elias há de voltar. Elias era um outro profeta. Inclusive, nós vamos encontrar no segundo livro de Reis uma passagem interessante. Gente, eu não estou falando de Velho Testamento, mas vocês vão entender o porquê disso tudo. No segundo livro de Reis, um rei manda saber quem que era aquele profeta que estava pregando no deserto da Judéia. Gravem bem, no deserto da Judéia. E aí os servos voltam e falam, olha, era um cara que vestia roupa com pele de carneiro, tinha um cinto de couro na região da cintura e se alimentava de gafanhoto e mel. O rei na hora falou, é Elias, o profeta. Já conhecia Elias pela vestimenta, tá? Agora, Malaquias fala, Elias há de voltar, antes do grande e terrível dia do Senhor. E essa profecia de Malaquias casa com a de Isaías, que viria alguém para preparar isso, correto? Gente, vamos falar agora de João Batista. Vamos para o Novo Testamento.
Depois eu vou voltar de novo em Malaquias. Vamos para o Novo Testamento. Alguém aqui já ouviu falar de João Batista? Ou alguém nunca ouviu falar dele? Biologicamente, João Batista era o que de Jesus? Primo. E ele pregava onde? Deserto da onde? Da Judéia. Como que Mateus, no capítulo 2, descreve ele? Mascava gafanhoto e mel, andava com pé de carneiro e tinha um cinto na altura da cintura. Ah, Rafael tá viajando demais, o cara vestia igual o outro, que era normal, gente. Concordo. Tá? Mas isso é uma primeira evidência física. Os traços físicos, a forma de se vestir, estava repetindo, não estava? Mas isso não pode ser nada, nenhuma afirmação científica sobre o assunto. Foi apenas uma primeira coincidência, correto? Beleza. Jesus vai ser batizado por João Batista. Quando Jesus chega para ser batizado, Jesus vira para os discípulos dele e fala: este é aquele que o profeta fala, eis a voz que clama do deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. E aí no Novo Testamento, no capítulo 3 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus falando isso e colocando a referência ainda de Isaías. Jesus afirmando, primeira afirmação de Jesus, que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Era aquele que eles esperavam, que é complementado por Malaquias. Gente, está dando para entender? Qualquer coisa, falou Rafael, tá muita coisa. A gente ia trazer essas passagens no Data Show, mas eu acho mais fácil a gente ir conversando, porque eu fico mais atento. Se tiver dúvida, participação, a gente não fica tão preso à letra. Então a gente teve uma primeira afirmação do próprio Cristo. Vamos voltar ainda no Novo Testamento, mas agora no de Lucas, no capítulo 2. No entanto, Lucas, cronologicamente falando, ele vai falar um pouco antes dessa passagem de Jesus, que já tinha 30 anos de idade, estava no início da vida pública. Nós vamos voltar 18 anos na história, capítulo 2 de Lucas. Lucas conheceu Jesus? Não. Ele foi um historiador, assim como Marcos, outro evangelista, que era o sobrinho de Barnabé. Lucas escreveu o evangelho a partir das orientações de Paulo de Tarso, que queria escrever o evangelho, mas não teve tempo. Escreveu as cartas. E pede Lucas para escrever o evangelho e Atos dos Apóstolos. O evangelho em especial, Paulo teve vontade de escrever a partir do encontro que ele teve na segunda viagem missionária em Éfeso, na região da Turquia, com a mãe de Jesus. Ele ficou impressionado com os relatos da mãe de Jesus, que não continha no evangelho de Mateus, que era o único evangelho até então. E ele naquele momento ali falou assim: eu preciso escrever um evangelho a partir dos relatos dela. Mas o que mais chamou a atenção dele foi os detalhes que Maria trouxe sobre a vida, o nascimento, a infância de Jesus e a noite memorável em que Gabriel anuncia aos pastores do campo. Por isso que esses detalhes do nascimento de Jesus a gente vai encontrar de forma mais rica no Evangelho de Lucas, inclusive da própria família de Maria e de Jesus. Porque no capítulo 2 nós vamos encontrar um cara chamado Zacarias, casado com Isabel. Isabel era prima de Maria de Nazaré, biologicamente falando. Segundo o evangelista Lucas, o casal tinha uma idade avançada e além disso Isabel era estéril. A idade avançada já dificulta um casal ter filhos, e a mulher ainda tendo problemas para engravidar, a dificuldade não é maior. Só que o sonho da vida deles era ter um filho. Zacarias entra no templo na chamada hora do incenso para fazer uma oração. A hora do incenso era uma hora que o homem poderia entrar para orar, e não era qualquer homem, ele tinha que ter também um prestígio entre os religiosos. Por que a hora do incenso? Segundo os costumes da época, quando acendia-se o incenso e fazia-se uma oração, eles criam que aquela fumaça levasse, eles acreditavam que a fumaça levava a oração até Deus. Era uma crença deles. Por isso que fala que Zacarias foi na chamada hora do incenso fazer uma oração. E ele começa a entrar em conexão com o mundo espiritual através da oração. Qual que era a vontade dele? Ser pai, constituir família. E certamente foi o que ele pediu. E aí aparece um espírito, gente, chamado Anjo Gabriel. O pessoal fala do Anjo Gabriel, e tem gente que ainda briga que não acredita em espírito, que isso é criação da doutrina espírita. Só Gabriel apareceu com umas meia dúzia no Novo Testamento. Só Gabriel. Inclusive aparece para Zacarias enquanto ele orava. E é engraçado que o que aconteceu com Zacarias aconteceu com os pastores do campo. Quando Gabriel aparece para ele, uma visão espiritual, o evangelista Lucas fala que Zacarias caiu por terra com grande temor, cobrindo seu rosto. Gente, quando fala nesse negócio de espírito, a gente fica meio cismado.
Imaginem só, se à noite vocês vão tomar uma água, 2, 3 horas da manhã em casa, e aí você vê que tem alguma coisa esquisita. A gente sente essas coisas de vez em quando, né? O bom é só quando a gente sente. Já pensou se você olha pro lado e vê um espírito sentado te olhando? Eu acho que todo mundo aqui tem algum ente querido que a gente gostaria de reencontrar, mas a gente pensa assim, não, em sonho seria melhor, né? Não precisa ser assim porque o susto é muito grande, porque a gente tem medo do desconhecido. Isso ainda pra gente é desconhecido, a gente tem que estudar mais, a gente tem que entender mais sobre o tema. Pois bem, ele caiu no chão com grande temor, porque também para ele era uma novidade, como aconteceu com os pastores do campo. E aí Gabriel fala: Zacarias, não temais, ou seja, não tem que ter medo, filho. Eu sou do bem, fique tranquilo. Zacarias, não temais, as suas orações foram ouvidas. Então beleza, qual que era a vontade dele? Vamos dar uma pausa, vamos voltar à profecia de Malaquias, capítulo 5 de Malaquias, 4 de Malaquias. Eu falei só o item 4, tem o item 5 e 6. O item 4, vocês lembram? Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar. Só que ele vai e fala por que Elias voltaria. E aí a gente vai entrar no objetivo da reencarnação. Sabe qual que é o motivo da volta de Elias? Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias há de voltar, para fazer com que o coração dos filhos se volte ao coração dos pais, e o coração dos pais se volte ao coração dos filhos. É o objetivo da reencarnação. Não apenas da reencarnação de Elias como João Batista, mas para Jesus comprovar ao longo do Novo Testamento o processo reencarnatório de Elias vindo como João Batista, e a gente entender que o objetivo disso, não o objetivo do nascimento dele, mas o nascimento de cada um de nós e o nosso renascimento, fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos, porque comprovando o processo reencarnatório, Jesus vai fortalecer essa tese de que temos que aparar as arestas familiares. Entenderam a profecia de Malaquias? Vamos voltar para a cena então. Gabriel com Zacarias, o anjo Gabriel com Zacarias. As suas orações foram ouvidas. Isabel, sua esposa, conceberá. Ou seja, está grávida. Está grávida. Mostrando que para Deus nada é impossível. A vontade de Deus está acima da vontade. Quantas pessoas chegam no médico e recebem uma notícia: olha, você tem 6 meses de vida, seu caso é terminal. Eu mesmo conheci uma pessoa em Caraguatatuba, em São Paulo, que ela me contou esse relato. Ela recebeu 3 meses de vida. E eu falei assim, nossa, mas... E eu fiquei até sem graça na frente dela. Mas tem quanto tempo? Ele falou assim, já tem 16 anos. E é normal. E tem pessoas que são saudáveis fisicamente e que você chega perto dela, tá tudo bem, tá demais. O que foi? Não dormi nada essa noite. Você tem insônia? Eu tenho insônia, osteoporose de papagaio, pressão alta, diabetes. Você vai ver, a pessoa não tem nada, mas gosta de reclamar. E aí quando descobre alguma coisa, aí sim, com 2, 3 meses vai embora. Então vocês percebem como que é esse contexto no nosso dia a dia? E aí a gente volta para o anjo Gabriel de novo. E ali a gente percebe isso. Para Deus não há nada impossível. O atributo principal do Espírito é o raciocínio. E através da inteligência a gente consegue amar demais. A gente consegue ser muito melhor. O exemplo disso é com o próprio convertido de Damasco. O que Paulo fez em uma única existência. Mas também Jesus apareceu para ele. Todo mundo aqui queria ter Jesus aparecendo? Eu queria. Minha vida ia ser diferente, não ia? Quem aqui queria sofrer o que Paulo sofreu? Ninguém. A gente só olha o lado bonitinho da coisa. Jesus fala com Ananias assim: Ananias, sim, Senhor. Ele se põe de pé diante da vontade de Jesus. Jesus em espírito, tá, gente? Está capítulo 13, Atos dos Apóstolos. Olha o espírito aí de novo no Novo Testamento. Vá até a chamada rua da direita, encontrarás um homem chamado Saulo, de Tarso. Vá e cure-o, ele precisa de você. Ananias, que tinha se colocado à disposição de Jesus, fala: Senhor, muito tenho ouvido falar a respeito desse homem, que persegue e mata aqueles que te seguem. Eu não vou não. Jesus olha para ele e fala assim: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vá, e eu demonstrarei a ele o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. Então o que Jesus promete para Saulo não é o melhor caminho que a gente espera aqui na terra, não, porque a gente espera o que? A porta larga. E para seguir Jesus é a porta estreita.
E é engraçado também que Jesus, de vez em quando, ele é mais enérgico, né? E às vezes a gente fica esperando o guia espiritual ser muito bonzinho, né? Ou falar coisa que agrada. Olha a postura de Emmanuel com Chico Xavier. Com Paulo, Jesus pegou leve, aparentemente, porque Paulo falou assim: o que queres que eu faça? Aí Jesus falou assim: vai lá em Damasco, que lá vai ser dito o que te convém fazer. Não obrigou. Zacarias falou, Ananias falou assim: eu não vou não. Jesus falou assim: vai. Foi muito mais enérgico. E ali ele estava sendo enérgico não com Ananias apenas, mas com Paulo. Com Paulo ele apresentou mais suave. Então vai lá, que eles vão te falar o que te convém fazer, meu filho. Mas já estava preparando para ele um sofrimento que ia proporcionar a ele transpor esse abismo. Ele teve vontade, ele usou a inteligência em favor dele mesmo. O mesmo aconteceu com Maria de Madalena. E é isso que a gente tem que trazer. Não que a gente vai virar santo do dia para a noite, mas aproveitar essas oportunidades da reencarnação da melhor maneira possível. E muitas vezes, gente, isso vai ser não na casa espírita, não fazendo palestra, não dando um passe, não recebendo uma entidade, mas fazendo bem dentro do nosso contexto familiar. A gente aprende na casa espírita que nós temos que fazer o culto quantas vezes por semana? Uma vez. A gente ensina tão errado, gente. Vocês almoçam uma vez por semana? Tomam café, jantam. O próprio Paulo, no livro Paulo Estevão, quando ele estava passando por Antioquia, da Psídia, ele fala que a mesma proporção que nós alimentamos o nosso corpo, a gente tem que alimentar o espírito. E essa água viva, esse pão que vai saciar a nossa fome, e essa água que sacia a sede, a gente vai encontrar em Jesus. Culto tem que ser todos os dias. Isso não é ser fanático não, porque a gente não é guloso, porque a gente almoça todo dia. Por que falar de Jesus todo dia nos tornaria fanático? Todos os dias, no café da manhã, no jantar, seja sozinho, com uma, duas, três pessoas. Os pais e os futuros pais têm que obrigar sim os filhos a participarem. A minha avó falava uma coisa muito engraçada, e meu pai e minha mãe aprendeu com ela, e eu ficava meio nervoso com isso, mas depois eu vi que era para o bem. Comeu do meu pirão, vai provar também da minha religião. Na hora do culto, todo mundo tinha que estar lá sentadinho, e eu doido para jogar bola, jogar videogame, ver desenho. Ficava indignado. E olha, 16, 17 anos de idade, que é normal, é natural para todos nós, você vai numa festa, vão te oferecer uma maconha, uma bebida, e é bom demais, tá, gente? Maconha é muito bom, bebida, cocaína, o ruim é o que faz com a gente. E é um outro erro nosso falar que isso é ruim. A droga é ótima. Gente, olha, um dia que tá calor, um domingão com calor, você vê um copo de coca geladinho, não dá aquela vontade de tomar? O refrigerante é uma droga também, mas não estou aqui sendo radical e falando que a gente tem que parar. Mas é o maior e o principal hoje causador de câncer. Muitas e muitas pesquisas científicas já falam isso. Mas é gostoso. Droga é melhor ainda. Droga é melhor ainda. Mas normalmente quando me ofereciam, eu tinha vontade de experimentar, estava todo mundo experimentando. Graças a Deus nunca experimentei. Sabe que cena que vinha na minha cabeça? Do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs e eu sentado em volta da mesa com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. Aquilo ali me travava todo. Me travava todo. Às vezes eu queria ir junto, me travava. E aí eu comecei a perceber o tanto que trouxe benefício. Eu nem lembrava muitas vezes dos ensinos que estava falando ali. Mas aquela cena de todo mundo em volta da mesa, com o Evangelho na mão, e meu pai falando, orientando, me fazia travar todo. Me fazia travar. Então olha a importância da gente trazer isso para o nosso dia a dia. Para a nossa transformação. Para sermos missionários dentro do nosso contexto familiar. Voltando para o anjo Gabriel com Zacarias. Suas orações foram ouvidas. Isabel, tua esposa, conceberá. Agora que vai ficar bom. Virá adiante. Aí ele fala, colocarás o nome de João. Quem manda lá e quem fala como é que vai chamar vai ser o Espírito. Colocarás o nome de João. Virá diante dele o Espírito e a virtude de Elias. Outra comprovação, a terceira já. A primeira a física, a segunda de Jesus e a terceira Gabriel, o Espírito, confirmando que Isabel havia ficado grávida e que aquele Espírito que ela receberia era o Espírito e a virtude de Elias. Está claro isso? Virá diante dela o Espírito e a virtude de Elias. E aí Gabriel vai continuar mostrando que Jesus não veio destruir a lei. Sabe o que ele fala na sequência? Para fazer com que o coração dos pais se volte ao coração dos filhos
e o coração dos filhos se volte ao coração dos pais. Às vezes sem sentido se pegarmos só o Novo Testamento. Por isso que a gente tem que usar o Velho Testamento para encaixar e ter um entendimento melhor sobre o processo do cristianismo. Por isso que a gente tem que usar o Espiritismo para entender o Velho e o Novo Testamento em especial. Tudo anda junto, nenhum veio destruir a lei, um complementa o outro, trazendo linguagens mais apropriadas para a gente entender essas questões da vida. E a mensagem da imortalidade é o que faz a nossa fé ser raciocinada. Tem uma passagem linda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, que ele fala o seguinte: se Jesus não ressuscitou, vós também não ressuscitarás. Se vocês pregam ser cristãos e não acreditam na ressurreição, logo é vã e vazia a vossa fé. Ora, se Jesus ressuscitou, vocês também vão ressuscitar. E aquele que acredita em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. O que acredita em Cristo apenas nessa vida é o mais miserável de todos os homens. É maravilhosa essa passagem. Capítulo 11 do Evangelho de Mateus. No capítulo 10, e Mateus, gente, é o que mais acompanha a ordem cronológica da vida de Jesus, de uma maneira mais firme, porque ele escreveu o Evangelho ao longo dos 3 anos de vida pública do Cristo, acompanhando ele. Então, cronologicamente falando, ele é muito certinho. No capítulo 10, Jesus junta todos os seus discípulos e começa a falar: ide pregai, mas pregai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, vá depois às vielas, se não for recebido numa cidade ou numa casa, sacode o pó de vosso pé e segue. E aí ele foi orientando os discípulos. Ele estava reunido com os 12. É a maior orientação que Jesus dá aos discípulos. E a gente tinha que estudar e fazer um seminário ou 2 seminários só para falar sobre isso, que é maravilhoso. Mas o que importa é que na sequência, no capítulo 11, Jesus, depois de ter orientado todos os discípulos, então estava Jesus e os 12, chega os discípulos de João Batista, que já estava preso, prenderam João Batista, para mais tarde, capítulo 14 ou 15 de Mateus, decapitá-lo. Chega os discípulos dele no capítulo 11 e pergunta para Jesus: é você mesmo, Filho de Deus, que devemos esperar ou vai vir outro? Eles perguntam, porque eles sabiam que João Batista era o precursor. É você mesmo que devemos esperar ou vai vir outro? Aí Jesus responde para ele: vá e diga a João que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os coxos andam e que o Evangelho é pregado aos pobres. Então Jesus fala do próprio exemplo. Ele não afirmou, falou assim: sou eu, não sou. Vai lá e fala o que eu estou fazendo, que ele vai saber quem é. Vocês vão saber quem eu sou. Os discípulos de João ficam em silêncio e saem. Quem ficou no recinto então? Jesus e os 12, correto? Jesus então começa a falar de João Batista para os seus 12 discípulos. Se quereis bem dar crédito, dos nascidos de mulher, João é o maior. E aí a gente já para e faz a primeira reflexão. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Depois de Jesus, o espírito mais evoluído que encarnou na terra foi João Batista. O profeta Elias reencarnando como João Batista. Só que Jesus complementa dizendo: porém, no reino dos céus, ele é o menor. João é o menor. O que vocês entendem com isso? Vamos pegar aquela outra passagem de Nicodemos? Poderá entrar no reino dos céus aquele que nascer de novo, ou seja, só chega a ser um espírito puro através da reencarnação. Eu, Jesus, sou um espírito puro. Vocês ainda precisam renascer. E aí ele fala de João, dos nascidos de mulher, ou seja, comparando aos que estão encarnando na terra, o espírito mais evoluído é João, mas no reino dos céus ele é o menor, ou seja, ele ainda não é um espírito puro. Ali Jesus fala que João ainda precisaria reencarnar. Deu para compreender essa parte? Dos nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus ele é o menor. E se quereis bem o compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Os que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Jesus fala isso. Tem como ser mais claro? E se querem bem compreendê-lo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Os que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Aí Jesus fala no final: olha, se vocês não quiserem acreditar depois dessa, o problema é seu, porque eu fui muito claro. Uma quarta comprovação. Gente, são 14, tá?
Mas nós vamos falar só 5, podem ficar tranquilos. Mas são 14, fico para casa. Capítulo 17 de Mateus, a ordem cronológica das coisas. Lá para o 14, 15, João é decapitado, então João já tinha morrido. Alguém lembra o que aconteceu no capítulo 17 de Mateus? Oi? Transfiguração. Gente, nós somos espíritos, nós temos que entender isso, que é o momento que o bicho mais pega com mediunidade no Novo Testamento. É uma reunião mediúnica a céu aberto. Uma reunião mediúnica a céu aberto. Jesus, segundo Mateus, leva para o alto do monte. E aí a gente fala, ó, toda vez que fala assim, subiu o monte, foi para o alto do monte, está falando de conexão mental com o alto. Então eles estavam sintonizados para isso. E para você ir para uma reunião mediúnica, por exemplo, você tem que estar bem sintonizado. E é engraçado que o espírito do dia de reunião mediúnica não come carne, não fala palavrão, não xinga ninguém, musiquinha clássica o dia inteiro, e o resto da semana, nada disso, né? E às vezes a gente tem que tentar ser médio 24 horas por dia, que a gente não sabe a hora que alguém vai precisar da nossa ajuda. E não é só da ajuda de incorporar um espírito e dar uma orientação, mas às vezes é de ouvir só a aflição de uma pessoa, e se a gente não tiver com magnetismo legal, aquela pessoa pode ficar até pior. Uma palavra nossa maldita pode levar a pessoa até um suicídio, né? Então, por isso que também Kardec fala que o médium tem que trabalhar 24 horas por dia. E ali, Jesus tinha 12 discípulos, por que levou só 3? Porque era quem estava preparado, é óbvio. Eram os que estavam preparados para vivenciar o que seria feito ali, o que aconteceria naquele local. Por isso que reunião mediúnica, gente, não pode ir todo mundo de uma vez. É a última parte da casa espírita que a gente tem que querer conhecer. É a última, não preocupa não, é o telhado. Vamos fazer primeiro o alicerce, levantar as paredes. E se for da vontade de Deus, vai acontecer de forma natural. Paulo de Tarso, depois da conversão, ele demorou 17 anos para começar a trabalhar com a mediunidade ostensiva. Nesse intervalo de 17 anos, ele teve 4 fatos mediúnicos na vida dele, que não pode ser considerado mediunidade ostensiva. Porque 17 anos, 4 acontecimentos. Desdobramento, ouviu uma voz, viu Jesus. Durante 17 anos. E às vezes a gente já quer, com uma ânsia muito grande, já fazer parte desse processo mediúnico. Jesus chama Simão Pedro, Tiago e João, os 3, e leva para o alto do monte. E se transfigura diante deles. Primeiro momento da mediunidade, transfiguração. Vocês já devem ter visto aí no YouTube um vídeo de Divaldo Pereira Franco, no final de um congresso espírita, se não me engano um congresso internacional, receber Bezerra de Menezes, e a feição dele muda, ele se transfigura. A gente tem uma transfiguração no YouTube. Coloca lá, mensagem de Bezerra de Menezes de Divaldo Franco. Até a estatura dele muda. E Kardec comprovou isso cientificamente com uma jovem médium que recebia o irmão. E ela pesava, vamos colocar na linguagem mais atual, 60 quilos, e quando ela estava incorporada, se transfigurando com o irmão que havia desencarnado, que tinha um peso maior, ela ia para 110 quilos. Comprovou cientificamente a transfiguração. A energia espiritual consegue agir nas moléculas perispirituais que vão refletir no nosso corpo físico. Por isso que há a transfiguração. Nós nos transfiguramos diariamente. O Evangelho fala para a gente olhar no espelho o dia que a gente estiver com raiva. A gente fica assustado com nós mesmos. Se a gente olhar para o espelho no momento de ira, de raiva, a gente fica assustado e a gente transfigura e atrai coisa ruim. Da mesma forma, quando a gente está irradiante, a gente também muda a feição. Só que com Jesus, segundo o livro A Gênesis, no capítulo 14 de Allan Kardec, os processos espirituais com Jesus tomavam uma proporção muito maior, porque ele dominava todas as ciências da Terra, física, química, biologia, e assim conseguia modificar as moléculas perispirituais e materiais de uma maneira sublime. Está em A Gênesis, capítulo 14 de Kardec. E ali Jesus transfigurado diante dos discípulos. Ou seja, um processo mediúnico de efeito físico, e a gente tem efeito físico e intelectual. O intelectual, por exemplo, psicografia, psicofonia, clarevidência, clareaudiência, e vai vir através de ondas eletromagnéticas a sugestão do espírito. Nós vamos captar com a nossa glândula pineal, e a ciência já tem comprovado isso também cientificamente, e nós vamos usar a parte frontal do nosso cérebro, que é específica para o raciocínio. Senão, por exemplo, um papagaio podia receber uma mensagem mediúnica, porque ele tem glândula pineal e tem cordas vocais. Ele podia receber uma mensagem psicofônica, não recebe porque não tem a parte frontal do cérebro, que é a parte do raciocínio da inteligência. Correto? Mensagens
recebidas de efeito intelectual. Precisa do intelecto do médium, por isso que o médium tem que estudar e tem que amar. Para essa caixa mental estar da melhor forma possível e para aquela mensagem ser mais próxima do objetivo do espírito. Então, efeito intelectual, efeito físico é o ectoplasma. Não vai ter o intelecto, vai ter energia doada para materializar alguma coisa. E Eli era uma mediunidade de efeito físico, não apenas pela transfiguração, mas por tudo o que ocorreu depois da transfiguração também. Jesus se transfigura diante deles e eles já ficaram maravilhados, porque as vestes de Jesus estavam claras como a neve e saía luz do Cristo. Isso está no capítulo 17 de Mateus. E eis que surge ao lado de Jesus Moisés e Elias. Moisés já tinha morrido há muito tempo, Elias também. Mas Elias é João Batista. Só que João Batista morreu no capítulo 14 e 15 do Evangelho. Gente, só uma coisa. Moisés foi o quê? A primeira? Jesus? Será que Elias estava ali de gaiato? Será que ele estava ali à toa? Vocês lembram que Jesus falou? Dos nascidos de mulher, João é maior, mas no reino do céu é o menor. Vai ter que reencarnar. Ele ainda tem alguma coisa para desenvolver aqui. Capítulo 14 de João, Jesus vai falar: se me amais, guardais o meu mandamento, e eu rogarei a meu Pai que vos enviará um outro, não sou eu, um outro Consolador, a fim de que relembrem tudo aquilo que tenho vos dito. Está falando da doutrina espírita. Não ia precisar de um coordenador para isso? Alguém para representar a vontade do Cristo? Ser um outro Consolador? Será que Jesus ia mandar um que tinha um grau de espiritual maior ou menor para trazer a terceira revelação? Espiritualmente o mais preparado. Dos nascidos de mulher, João é maior. Não sei se foi o Espírito de verdade, se foi Allan Kardec, mas ele estava ali, ou no planejamento espiritual ou na terra. Pedro, João e Tiago. Pedro, João e Tiago. Qual que era a característica de Pedro? Religião. Simão Pedro, aliás, Jesus pergunta no capítulo 16, um capítulo antes de Mateus: que dizem os homens ser o filho do homem? O que o povo aí fora está falando que é Jesus? Uns dizem que você é o profeta Elias que voltou, ou seja, eles acreditavam também na reencarnação. Se pegarmos Job, um profeta lá atrás, capítulo 14 de Job, ele fala: findando-se os dias da minha existência na terra, esperarei, ou seja, quando eu morrer eu vou esperar, na erraticidade, porque a ela, a terra, voltarei novamente. Então eles tinham no processo religioso deles a crença da reencarnação. Por isso que falaram: olha, uns estão falando que você é Elias que voltou, outros falam que você é só mais um profeta. E Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que sou? E aí Simão Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Sintonia de Pedro com o Criador, falando que Jesus era o Filho de Deus. E em verdade vos digo, tu és rocha, e em cima dessa rocha edificarei a minha igreja. O primeiro templo religioso cristão construído na história da humanidade, a Casa do Caminho, segundo o livro Paulo Estevão, sob o alvitre generoso de Simão Pedro. Perguntaram para Chico Xavier quem foi mais importante, Paulo ou Estevão? Ele respondeu: Simão Pedro, porque Pedro foi o equilíbrio do cristianismo nascente. Pedro é o simbolismo do movimento religioso, e Pedro estava ali representando a religião naquela reunião mediúnica. Reuniões mediúnicas são só para acontecer fenômeno ou tem que acontecer um algo a mais? Tem que ter uma mensagem, né? Uma orientação, porque senão não faz sentido. Será que uma reunião mediúnica com Jesus, Elias, Moisés, os 3 discípulos, seria uma reunião para falar abobrinha ou para planejar talvez o Consolador prometido? Pedro representava religião. Tiago estava ali presente, não é aquele Tiago que teve dificuldade com Paulo, não, era irmão do João. Aquele Tiago que estava ali, logo depois de Estevão, foi o primeiro seguidor de Jesus a ser morto. Ele foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado, porque o Estevão não foi um dos 12 discípulos, Tiago foi. E sabe por que Tiago foi martirizado? Porque falava das verdades do Evangelho como ninguém. Se estudarmos o Paulo Estevão, a gente vai perceber que ninguém trazia a filosofia do Cristo na boca como Tiago, que estava ali ao lado de Pedro, que representava a religião, representando a filosofia. Nenhum dos discípulos de Jesus
tinha a mediunidade que João evangelista tinha. Nenhum discípulo de Jesus tinha a mediunidade daquele homem, que era extremamente científico, era a razão, representando ali o lado da ciência. Olha a colaboração dos 3 discípulos de Jesus: religião, filosofia e ciência. Primeira, segunda e terceira revelação reunidas ali naquela reunião. Depois uma nuvem branca os cobriu, muito semelhante ao que aconteceu no batismo de Jesus, que uma nuvem branca também os cobriu. E no batismo ainda fala uma nuvem branca como uma pomba. Aí a gente vai procurar imagens do batismo na internet, a gente vai ver uma pomba em cima da cabeça de Jesus. Era uma nuvem branca como uma pomba. Não foi uma pomba que pousou na cabeça dele, coitado. Era uma nuvem branca, que a gente entende como ectoplasma. Era uma reunião mediúnica que estava acontecendo em efeito físico, precisava de ectoplasma. Uma nuvem branca os cobriu. Isso no batismo e na transfiguração, a mesma coisa. E daquela nuvem uma voz dizia: esse é o meu filho amado em quem comprazo, escutai. Esse é o Filho de Deus, esse é o meu filho, é o meu filho amado em quem confio, escute-o. Nesse momento eles ficaram com muito medo, os discípulos também ficaram com medo, um fenômeno de voz direta, que inclusive, gente, ocorreu com Eurípides Bassanufo quando ele foi fundar o Colégio Allan Kardec em Sacramento. Ele fez uma prece na fundação do Colégio Allan Kardec e pôde ser ouvido em todas as casas de Sacramento. Relatos de pessoas católicas, apostólicas, romanas. Todo mundo ouviu, fenômeno de voz direta, como se tivesse uma caixinha de som em cada lado, ouvindo aquela prece que ele proferiu. Mas que isso já acontece no Novo Testamento. A igreja de Antioquia, segundo Atos dos Apóstolos, era um dos poucos centros apostólicos com os fenômenos de voz direta. Está em Atos dos Apóstolos. Paulo e Estevão também vem falar com mais detalhes. E aí os discípulos ficaram com medo com aquela voz direta. Pedro fala com Jesus depois: se você quiser, a gente pode pôr 3 tendas aqui, uma para você, uma para Elias e uma para Moisés, e a gente vai ficar aqui mesmo. Gente, você ir para uma casa espírita, participar de uma reunião mediúnica, uma campanha do quilo, um encontro como esse é bom demais, é muito melhor do que os problemas do mundo lá fora. A gente está aqui, a gente desliga, e Jesus: não precisa não, meu filho, nós temos que encarar a vida lá fora. Quando eles acordaram depois do susto, eles viram que não tinha mais ninguém lá, já tinha terminado o processo mediúnico. Saíram de lá, só que eles foram com a pulga atrás da orelha, porque no Velho Testamento não dizia que antes da vinda do Senhor Elias tinha que voltar, e Elias estava ali, então tinha alguém mentindo na história. E aí Pedro, que era o discípulo da emoção, perguntou: não dizem as escrituras que Elias há de voltar? Ou seja, Pedro, resumindo, o que Pedro falou? Quem está mentindo na história? Aquela voz que falou que você é o Filho de Deus, porque Elias estava lá do seu lado, ele não voltou? Ou é os profetas? E Jesus responde para ele: em verdade vos digo, Elias já voltou. Aliás, Jesus fala: em verdade vos digo, Elias há de voltar. E aí ele fala que aquele espírito de Elias voltaria. Elias há de voltar, e já veio. Quando fala ele está adicionando uma informação: ele há de voltar e já veio. Mas ninguém o reconheceu. Pelo contrário, fizeram tudo aquilo que achavam certo. Decapitaram João Batista. E aí Mateus faz um comentário no final do capítulo 17, dizendo o seguinte: naquele momento entenderam os discípulos que Jesus falava de João Batista. Mais uma comprovação, que é a reencarnação do profeta Elias. Qual que é o objetivo? Fazer com que o coração dos filhos se volte ao coração dos pais, e o coração dos pais se volte ao coração dos filhos. Para a gente encerrar, quantos anos Jesus viveu na Terra? 33. Quanto tempo ele teve de vida pública? 3 anos. 10% do tempo dele foi na vida pública. E os outros 90%, onde que ele estava? Em casa. Será que ele tinha que ir com os essênios aprender alguma coisa com os essênios, como muitos dizem? Jesus já tinha o grau de evolução que nós conhecemos nele antes do planeta Terra existir. Com todo respeito aos essênios, o que ele aprendeu com os essênios, gente? Ele estava com a família. Para casa, para vocês, leiam e estudem o capítulo 2 do livro Boa Nova. Vocês vão entender o que Jesus fez 90% da vida dele. É uma passagem maravilhosa, vai falar de Jesus, de João Batista. Deu para entender? A reencarnação no Novo Testamento. E a gente tem que tomar cuidado
para a gente não ficar aceitando tudo que as pessoas falam, inclusive não aceitar tudo que eu falo. Vamos lá, vamos recorrer, vamos ver, porque uma vida mais plena com Jesus Cristo. Muita paz a todos, obrigado pela paciência.